Vamos começar? Bom, nossa aula de hoje é sobre princípios penais. Bom, eu estou muito feliz em ser convidado aqui para falar para vocês e devo dizer uma coisa para vocês, que eu fui o primeiro professor desse curso aqui, né? Quando começou o curso, a primeira aula que teve e tal, aqui na salinha do lado, eu estava dando esse mesmo tema que é princípios penais. Para mim é uma honra muito grande, vocês estão no terceiro curso, isso está aqui, nós estamos conversando com vocês aqui, mas ao mesmo tempo conversando com o pessoal do Brasil inteiro, que eu sei que isso tem uma receptividade, né? uma audiência muito grande. Acho que a opção de vocês pela Defensoria é uma opção muito legal, a Defensoria é uma carreira muito boa, acho que óbvio que a Defensoria espera de vocês que vocês tenham vocação, que vocês queiram fazer aquilo que é a importância fundamental da Defensoria, né, que é auxiliar as pessoas mais vulneráveis, levar essas pessoas para o sistema de justiça, ou em certos casos tirar essas pessoas do sistema de justiça, mas a Defensoria também quer qualidade, né? Ela também quer proficiência, vocês precisam ser bons profissionais para fazer isso. As pessoas mais simples, mais pobres, mais vulneráveis, elas dependem, elas precisam de profissionais muito capacitados para isso. É por isso que os concursos da Defensoria são sempre muito disputados, né? Então, eu acho muito legal. Muitas vezes a gente ouve falar pela televisão e coisa assim, isso aqui é só para quem tem advogado rico, só o rico que tem advogado bom, e só não sei o quê, essas coisas vão para o Supremo, é só para quem consegue ter um daqueles advogados graúdos. Não é verdade. A maior cliente do Supremo, por exemplo, na área de direito penal, processo penal, nessa linha penal, é a Defensoria Pública, né? Em grande medida a Defensoria Pública de São Paulo, mas não só ela, com todas as outras. E as teses mais importantes que saíram do Supremo Tribunal Federal e que nortearam o trabalho dos juízes, etc., vieram de habeas corpus ou medidas da Defensoria Pública. Eu vou lembrar aqui a proibição da progressão nos crimes hediondos, que é uma coisa que durou 15 anos até, que o habeas corpus da Defensoria foi julgado, mais recentemente a ideia de não hediondez do tráfico privilegiado, uma súmula vinculante sobre o regime menos gravoso na falta de vagas, a própria audiência de custódia, enfim, uma série de questões que mudaram o perfil do processo e do direito penal saíram da Defensoria. Por isso que é muito importante que vocês tenham uma boa formação, que aqui os defensores precisam ter uma boa formação e por isso eles precisam ter concursos qualificados, né, que exigem bastante de todos. O tema nosso é estudar sobre os princípios e a gente também vai estudar um pouco sobre as decisões do Supremo que se relacionam com eles. Primeira coisa que eu sempre falo nessa aula, e cada vez eu respondo de uma forma mais, digamos assim, entristecida, né? Que é a pergunta assim, por que estudar os princípios penais, né? Então, quando eu fazia isso há alguns anos atrás, eu dizia, olha, estudar os princípios penais, vocês vão ver naqueles programas que vocês têm guardados aí. Hoje é uma coisa assim, quase que é de neurose, assim, né? Mas por que estudar os princípios penais, né? O que adianta a gente estudar os princípios penais? Enfim, quero dizer que quanto mais eles são desprezados, quanto mais os princípios penais estão sendo deixados de lado, e portanto nos deixa com mais tristeza, etc. e tal, mais ainda a gente deve estudar para tentar fazer eles serem colocados de novo na ordem do dia. Ordem do dia não é uma boa expressão, né? Uma expressão muito militar, acho que não é a melhor expressão. Bom, mas eu diria que, por que estudar princípios penais? Porque o direito penal nasce da Constituição, né? A Constituição, o direito penal não se limita de normas que estejam dentro do Código Penal ou na legislação penal extravagante. Lógico, vocês precisam conhecer as normas do Código Penal, precisam conhecer as outras legislações, que a gente chama de legislação extravagante, ou pelo menos chamava assim, mas o perfil do direito penal, ele é construído através da Constituição. Vamos lembrar que as relações de poder e liberdade, elas são a essência
do sistema político são também relevantes ao direito penal, né? Então, quando a gente fala assim da consagração dos direitos individuais, é o outro lado da moeda do poder punitivo, né? Quer dizer, as liberdades são ao mesmo tempo o limite da autoridade do Estado. Então, quando a gente vai dizer, olha, existe a inviolabilidade do domicílio, isso é um componente da privacidade, é um aspecto liberal dentro do governo, né? Liberal do ponto de vista político, não econômico, né? Isso mostra o quanto o indivíduo é valorizado. E, ao mesmo tempo, isso é um limite ao poder do Estado. Então, a gente vai estar discutindo essa questão, basicamente, em processo penal, né? Quando que se pode, quando que não se pode ingressar dentro de uma residência. A mesma coisa vai acontecer em relação aquilo que é o basilar do direito penal, né? Quando a gente vai falar mais para frente, um princípio da legalidade, da ofensividade, enfim. Essas regras vocês vão encontrar em grande medida, expostas explicitamente ou implicitamente na Constituição. E muitas delas no artigo 5º, né, que são chamadas cláusulas pétreas. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, mas professor, se todos esses princípios, se todos esses direitos são cláusulas pétreas, como é que a gente pode estar esvaziando? Como é que a gente pode estar perdendo? O essencial da cláusula pétrea não é isso, que jamais pode ser mudado nem por emenda constitucional? Essa segunda parte da resposta eu não sei dar. Então, quando a gente vai dizer, olha, a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, ninguém pode mudar, não pode existir emenda constitucional disposta a reduzir a presunção de inocência, segundo diz a Constituição. Mas como é que o Supremo fez aquilo? Bom, essa é outra pergunta. Tá? Então, primeiro a gente vai tentar entender o que são esses princípios. E depois tentar entender ou se lamentar quando eles não são empregados. Mas o fato é que se nós não soubermos o que eles são e a validade e como empregá-los, eu sequer tenho condição de discutir isso e às vezes vai ter que discutir judicialmente, né? Vocês devem ter visto que mesmo com o Supremo dizendo, olha, a presunção de inocência não é isso que a Constituição diz que é, e a Constituição diz que é, mesmo assim, existiram vários pedidos formulados por defensores públicos e alguns deles foram concedidos, né? Pelo menos o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio continuaram a dar liminares para evitar a prisão em segundo grau, mesmo com toda aquela discussão. Por quê? Porque havia gente discutindo, pedindo. Portanto, essa questão é importante. Quando eu falo que o direito penal se constrói na Constituição, é porque é a Constituição que a gente vai entender quais são os valores que ela tutela, né, e qual é a forma que a Constituição vai tutelar esses valores. Não dá para ter um direito penal democrático num Estado autoritário, né? Um Estado autoritário não vai fazer um direito penal democrático, não tem jeito, porque o Estado autoritário vai colocar tão poucos limites ao poder do Estado que o direito penal vai estar um queijo suíço, cheio de buraco. E, ao mesmo tempo, eu gosto de dizer essa frase, que não é possível ter um Estado de polícia na democracia pluralista. Mas ela hoje soa quase como um sonho, né? Porque nós estamos construindo um Estado de polícia e, ao mesmo tempo, a gente ainda acredita que está dentro de uma democracia pluralista. Então, há uma grande contradição, né? E, óbvio, os defensores são aptos a trabalhar nestas frestas, nessas contradições, para ir buscar mesmo naquilo que a gente pode entender, isso é um Estado de polícia, e buscar as contradições que existem. São questões, eu diria, estruturais, do que diz respeito a toda a Constituição, todo o direito penal vai ser, digamos assim, um reflexo daquilo que é a Constituição, e também questões conjunturais. Nós somos um país, uma Constituição relativamente jovem, ela acabou de fazer 30 anos, né? 30 anos, está arrumando para fazer 31, mas ninguém sabe se ela realmente consegue fazer, ou se ela aniversaria ou não aniversaria. Os últimos aniversários dela, as festas não foram muito positivas,
ela foi recebendo, digamos assim, algumas bordoadas de um lado ou de outro. Mas o que é interessante falar dessas questões conjunturais é que nós sequer aprendemos ainda como interpretar suficientemente a Constituição, porque 30 anos para um documento como a Constituição não é um tempo tão exagerado. Vamos lembrar que em 2009 o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei de imprensa, que era de 67, portanto 40 anos antes, ela não havia sido recepcionada pela Constituição. Em 2009, a Constituição é de 88, ou seja, 20 anos depois, 20 anos de lei de imprensa sendo julgada diariamente, o Supremo chegou e falou, não, isso aqui não bate com a Constituição. E agora nós estamos discutindo a questão do porte de uso para entorpecente, de uma lei que é de 76, né? Houve uma nova lei em 2006, mas não se alterou, basicamente, o tipo penal, alterou-se sim a questão da pena, mas não alterou o tipo penal, e a questão é de saber, mas isso ainda a gente pode entender isso como compatível com a nossa Constituição, mas alguém pode pensar, mas 30 anos depois de 30 anos, vocês não sabem o que vale, o que não vale a Constituição? Não, ainda não sabem. Ainda não sabem porque a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu diria, infelizmente, que essa época de ouro, digamos assim, esse apogeu do Supremo ficou nos primeiros anos do século XXI, né? Até 2009, até 2010. A partir daí o Supremo tem se colocado numa posição muito mais de recepção ou percepção da opinião pública do que propriamente da valorização dos princípios. Mas, a verdade seja dita, inúmeras leis penais foram consideradas inconstitucionais por decisões do Supremo a partir mais ou menos dos anos 2000. Até a gente fala a respeito de alguma delas por aqui. Então, de modo que isso é importante. Lei dos crimes hediondos, a lei da videoconferência, lei antidrogas, várias amputações dos princípios. E durante muito tempo, durante pelo menos uns 10 anos aí, o mais importante do estudo do direito penal, isso vale ao processo penal, mas estamos falando mais especificamente do direito penal, o mais importante do estudo era a questão da constitucionalidade. Ou seja, de entender, tudo bem, aprovou essa lei, mas essa lei é constitucional ou não é? Por que a gente discute tanto isso? Por um motivo muito simples, quer dizer, nem é muito simples, mas é um motivo palpável. O legislador, ele se arrependeu da Constituição que ele fez, né? E eu gosto de lembrar daquele filme, não sei se vocês viram ou não, Se Beber Não Case, né? Que eles vão passar, fulano vai passar aquela despedida de solteiro em Las Vegas, e aí eles bebem tanto, né? Que nem sabem o que aconteceu. Passam o filme inteiro tentando descobrir o que aconteceu, porque um perdeu o dente, o outro sumiu, o outro fez não sei o quê. E falam, meu Deus, o que nós fizemos, né? E o filme se depara tanto isso, no final eles vão lá olhar na maquininha fotográfica as cenas que dá para entender tudo como aconteceu. Eu vejo o legislador, a partir de 88, mais ou menos dessa forma. Ele olha naquilo lá e aponta assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Proibição de pena de morte, onde eu estava com a cabeça, proibição de pena perpétua, direito ao silêncio, enfim, é como se o legislador tivesse simplesmente se arrependido de fazer uma Constituição garantista como é a nossa Constituição. Felizmente, para a gente, é tudo cláusula pétrea, então não pode mudar. Então, o que acontece com isso? Acontece que o legislador foi fazendo leis bem mais severas e, digamos assim, os juízes não foram tão eficazes no sentido de torná-las, entendê-las e considerá-las inconstitucionais. Então a gente tem uma série de, digamos assim, sombras ainda no que diz respeito à Constituição. Então eu gosto de começar para dizer assim, que tipo de Estado a gente tem, né? Para poder dizer, olha, o nosso Estado, ele projeta um direito penal menor, é preciso dizer que tipo de Estado é esse. Pelo menos, enquanto está lá, está escrito no papel, eu vi, a gente pode ver lá, artigo 1º, nós somos um Estado democrático de direito. Sob o ponto de vista político, não é nosso objetivo da aula, mas sob o ponto de vista político, a minha avaliação é que nós estamos desconstruindo esse Estado. Mas, enfim, este é o Estado que existe. Eu avalio que o Estado democrático de direito, ele tem 4 pilares importantes.
primeiro deles é o arcabouço do Estado liberal. Quando a gente fala liberal, a gente está pensando liberal na política, né? Não liberal na economia. Então, que são aqueles que eram chamados antigamente de direitos de primeira geração, né? Direitos ligados à liberdade, direito de vir, de expressão, de reunião, de inviolabilidade do domicílio. Todos esses direitos que são fundantes, digamos assim, do Estado de Direito, das democracias liberais, das democracias burguesas, todos eles estão presentes na nossa Constituição. Aliás, a Constituição foi até mais adiante ao proibir de toda forma a censura e por aí vai. Ela foi amplamente liberal nesse sentido. Mas nós temos também, por outro lado, um outro pilar, a conformação do Estado social. É aquilo que o pessoal de direitos humanos chamava antigamente de direitos humanos de segunda geração, ou agora de segunda... não é uma geração? Dimensão. Não é uma geração porque não é um substituindo o outro, mas todos juntos. Então, a nossa Constituição, nós vamos encontrar lá direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. A moradia entrou um pouquinho depois, mas também entrou, que são direitos ligados à igualdade, ou pelo menos um esforço público para reduzir as desigualdades. Quando a gente fala em redução de desigualdade, parece um xingamento, né? Redução de desigualdade não é uma proposta partidária, não é para sair na propaganda do partido, não sei o quê. É uma norma constitucional. A nossa Constituição quer que o Estado haja para reduzir desigualdades. Isso é uma obrigação constitucional. Não vamos esquecer também, por outro lado, que o Estado é capitalista, preserva a livre iniciativa e a propriedade privada. Então ele faz essas duas coisas. O terceiro pilar é uma ótica democrática e pluralista, que a nossa Constituição tem. E aí precisa entender exatamente esse perfil de democracia. Democracia não apenas como a vontade da maioria, mas como preservação de direitos da minoria. A ideia básica não é aquilo, olha, numa democracia a minoria tem que aprender a viver como a maioria quer. A gente ouviu essas palavras aí não faz muito tempo. Isso não é democracia. Nessa ótica democracia do Estado democrático de direito, a vontade geral é verdade, prevalece sobre a vontade individual. Lógico, o que a sociedade quer é mais do que o indivíduo quer, salvo, essa aí é a diferença, salvo nos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são uma cápsula de proteção do indivíduo. Você não pode jogar o direito fundamental para a maioria discutir. Então, esse direito fundamental não pode ser reduzido pela maioria, né? A gente não pode, e eu vejo muito isso em doutrina, vejo muito isso em jurisprudência, que é interpretar direito fundamental com base no interesse da sociedade. Se eu for interpretar um direito fundamental com base no interesse da sociedade, o direito fundamental acaba. Porque, lógico, eu tenho a sociedade e o indivíduo. É óbvio que a sociedade vale mais que o indivíduo. É por isso que tem alguns direitos, eu não posso fazer essa contabilidade. Eu tenho que deixar eles preservados, então eu não posso fazer. Isso vai dar uma série de incumbências, uma série de consequências, no que diz respeito à atividade do juiz, que hoje seria bem interessante discutir, mas não é o nosso caso aqui. Portanto, o juiz não pode ser um juiz de maiorias, um juiz que quer atender a opinião pública, porque ele tem que respeitar a Constituição. E a Constituição respeita direitos fundamentais que não estão sendo submetidos a uma discussão majoritária. Então, o que faz o juiz ter este papel importante que o juiz tem é a Constituição. Quando ele sai da Constituição para discutir o que a sociedade quer, né, aí a gente perde até a função do juiz. Né? A gente pode fazer algum mecanismo de contagem de voto mais racional. Eu não preciso do juiz para levantar, quem dá mais likes aqui? Se eu vou condenar, eu vou absolver. Né? A sociedade está esperando, eu vejo muito isso, né? Olha, inclusive no Supremo, há um anseio da sociedade. Alguém está contando isso aqui? Eu posso dizer, olha isso aqui, etc e tal. Quanto está mais aqui? Ou sai muito no jornal, ou sai muito não sei o quê? Eu não tenho. O que eu sei que é um anseio que veio da sociedade e que nós somos obrigados a cumprir é a Constituição. Isso nós somos. Agora, o resto, quem é obrigado a cumprir anseio da sociedade são os parlamentares. Eles é que se elegem
com base nisso. Mas, enfim, isso é importante entender, que a democracia não é apenas a regra da maioria, senão seria uma submissão, né? As pessoas serão submetidas às vontades majoritárias, né? As minorias serão submetidas. E quando eu falo minoria, vamos lembrar que a gente não fala minoria sob o ponto de vista numérico, né? Fala minoria sob questões de vulnerabilidade, menor acesso ao poder, etc. e tal. A Constituição tem um viés pluralista, né? Expressamente ela fala no artigo 1º também a respeito do pluralismo. Ah, mas o que significa isso? Não quer dizer nada isso. Nenhuma palavra da Constituição é vazia. Esse é um ponto primeiro que a gente tem que entender. Pluralismo quer dizer, agrega as várias visões, portanto não tem uma visão única. Nós não temos uma religião, não temos uma moral, não temos um fundamento político. Ou seja, nós convivemos com pessoas que pensam diferente. Isso é uma democracia pluralista. Lá na frente eu vou explicar para vocês. Ah, o fulano fala assim, olha, o réu merece uma pena maior porque tem uma personalidade diferente, etc. Bom, não existe um controle de personalidade. Se nós somos um pluralismo, nós admitimos todas as personalidades. Nós podemos controlar o que elas fazem, mas não a personalidade em si. Não existe a personalidade ideal. Isso existe numa questão de moral, né? Ah, você tem essa personalidade, teus amigos se afastam de você, certo? Mas não que você possa sofrer isso em razão da sua personalidade. E a dignidade da pessoa humana, é assim que a Constituição fala, não fala em dignidade humana, fala em dignidade da pessoa humana, por motivos históricos, enfim, ela é um objetivo da República, né? É uma metanorma, significa dizer, todas as normas do Estado devem estar impregnadas da dignidade humana. Ah, mas eu não sei aonde encontrar a dignidade humana, não sei como traduzir a dignidade humana. Ela acaba sendo uma norma de contraste, né? Quando você se depara com uma situação que vulnera a dignidade humana, você fala, isso está vulnerando a dignidade humana, tá? Então, essas coisas que a gente vê. Essa expressão aqui, metanorma, as normas devem estar impregnadas pela dignidade humana, quem gostava muito de falar isso era o professor Luiz Roberto Barroso, antes. E o quarto pilar, eu diria, que é a adesão ao sistema internacional de direitos humanos, né? Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, ela abre uma explicação para a gente em relação aos princípios. Ela fala, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, não são só os princípios que estão explícitos que valem, mas todos aqueles são decorrentes desse regime, ou seja, decorrentes do Estado Democrático de Direito e dos princípios adotados. E aí ela continua, ou dos tratados internacionais em que a República seja parte. Bom, como é que a gente hoje lê isso, né? Como é que o Supremo chegou? Foi muita discussão a respeito disso, de que os tratados são integrados ao direito brasileiro como norma supralegal. E para que eles entrassem como norma constitucional, a discussão era essa. Eles vão entrar como norma supralegal ou vão entrar como norma constitucional quando forem tratados direitos humanos? Infelizmente, prevaleceu a tese, por hora, da norma supralegal. Mas eles podem entrar com norma constitucional, depois da reforma do judiciário, quando houver quórum de emenda. Eu acho que a gente tem um caso disso, vocês estudaram direitos humanos? Acho que deficientes, né? E o Tratado de Marrakech. Tá. Mas vocês sabem tudo de direitos humanos, quem sou eu para dizer aqui? Já estão bem afiados. Mas a gente tem uma série de questões aqui que a gente, na verdade, incorporou disso. Quando eu estudei lá, não preciso dizer quando, né? Mas quando eu estudei na graduação, falava tratado, era uma coisa assim, tratado é fonte indireta do direito. O professor começava a aula, já no meio já mudava de assunto. Tratado, jurisprudência, era uma coisa que não tinha grande relevância, principalmente nessas questões de direito público. Direito privado, quando mexia com dinheiro, bom, aí era importante, mas é que não mexia. Hoje não. A gente teve discussão de tratado, por exemplo, do Pacto Convenção Americana, né, o Pacto da Costa Rica, no que diz respeito ao duplo grau de jurisdição, né, houve uma época que a gente passou a discutir isso. Hoje a lei processual mudou, mas houve uma época que havia uma obrigação da pessoa se recolher presa para poder apelar. E o que é que o Pacto, a Convenção Americana dizia? Não, tem direito de apelar. Direito de ir ao segundo grau, todo mundo tem que ter. Então a gente dizia, olha, o juiz não permite que ele apele em liberdade, então vai lá prender ele, mas a apelação dele você tem que
deixar correr. Ah, ele fugiu. Ah, fugiu. Antigamente era assim. Torna deserta a apelação, porque ele tem que estar preso. Isso tudo foi discutindo através da jurisprudência até a mudança da lei, lá, 594 e etc., do processo penal. Prisão na alienação fiduciária, vocês devem ter estudado isso em direitos humanos, é uma longa discussão. Audiência de custódia, né? Audiência de custódia, que meia culpa, né? Nós usamos a vida inteira e não... Nós passamos a vida inteira e não usamos. Num determinado momento, como dizia o Victor Hugo, né? Nada é tão forte quanto uma ideia que chega o tempo. Chegou o tempo da audiência de custódia, ela entrou, veio e foi impossível você dizer, não, mas eu não tenho na lei. Como muita gente começou a falar, não tem na lei. Não, não tem na lei. Você está acima da lei. Você está na Convenção Americana e, portanto, está acima da lei. A questão que se discute hoje, já tem um acordo aqui, outro acordo lá, mas ainda não se entrou, é a questão do desacato. Vocês devem ter visto isso, porque a ideia do desacato é que você acaba tendo uma punição maior quando você ofende ou questiona, etc. e tal, um funcionário público no cumprimento do seu dever. E a ideia da liberdade de expressão, pelo menos para a Convenção Americana, é o oposto. Um funcionário público tem mais obrigações, mais satisfação para lhe dar e não mais honra para ser defendida. Sob regimes autoritários, o funcionário estava lá em cima e o indivíduo aqui embaixo. Sob regimes democráticos, essa situação se inverte. Então, o funcionário, qualquer que seja ele, juiz, policial, etc., é servidor das pessoas. E, portanto, a sua suscetibilidade, quando recebe reclamações e críticas, tem que ser menor. Então, a criação desses crimes de desacato, a Comissão Internacional de Direitos Humanos entende que isso fere o pacto da Costa Rica, porque isso é um meio de silenciar ideias e opiniões contrárias. Bom, disso tudo, que tipo de direito penal deriva da Constituição? Ou pelo menos deve derivar, né? Veja, a Constituição assegura liberdades, ela limita os poderes do Estado, ela promete igualdade, pelo menos um compromisso de não reproduzir desigualdades. Com democracia, ela assegura direitos fundamentais da minoria e pluralismo, sem punições de cunho moral. Quer dizer, todo esse quadro mostra que ele é uma Constituição centrada na dignidade humana, portanto, ela é antropocêntrica, né? O homem está no meio no epicentro do poder. Vamos lembrar, na Constituição Federal da ditadura, é estranho falar isso, né? Constituição da ditadura, né? Mas nós não tivemos uma Constituição de 67, logo uma emenda de 69 que durou bastante tempo, depois do AI-5, enfim. E lá, os direitos individuais, eles estavam no artigo 153. Quando a gente faz uma nova Constituição em 88, eles vão para o artigo 5º, né? Justamente para mostrar que a sociedade começa com a preservação dos direitos. Isso não é uma coisa episódica ou secundária, etc. e tal. O direito penal, portanto, nessa configuração, ele deveria ser reduzido, não expansionista, é repleto de limites, e os limites estão na Constituição, por exigência de juízo aprender, inviolabilidade da casa, proibição de penas cruéis, processo como garantia, liberdade como regra. Se você vai ler tudo isso, você fala, bom, eu não posso ter um Estado de polícia com essa Constituição garantista. A ideia é que tem um direito penal como limitação do poder de punir. Ou seja, o poder de punir que existe, os Estados têm esse poder de punir, o direito penal vai dizer como, quando, onde, em que medida ele pode ser punido. Basicamente, a proteção dos bens jurídicos mais importantes, não apenas como um exercício de autoridade. Bom, essa é a ideia que a gente tira. Eu, quando dava aula de direito penal na faculdade, eu começava pela Constituição. Falava, a primeira coisa é a Constituição. Vamos entender em que país a gente vive para poder entender o que a gente tem. Então, essa é a gênese do direito penal que a gente tem que ter. Bom, princípios. Eu não vou gastar muito tempo com princípios aqui, com a explicação do que é, porque ela acaba sendo muito acadêmica, pouco segura e pouco importante para vocês. O princípio é mais fácil você reconhecer o princípio do que definir. Diversamente das regras, as regras se impõem pela forma, o princípio se impõe pelo conteúdo. Então, tem princípios de uma frase, princípios de meia dúzia de frases, enfim.
A ideia é que o princípio seja genérico e a abstração é como se fosse uma lei das leis, né? Essa ideia do princípio. Ele tem elemento de grande densidade, né? Ou seja, tem muito conteúdo para pouca frase. Ele não se dirige a uma hipótese específica, mas a questões centrais, e nem sempre são explícitos. Isso talvez seja a parte mais difícil de entender. Quer dizer, como é que eu vou seguir um princípio que não é explícito? Bom, se não é explícito, não está lá, eu não posso seguir, mas não é bem assim. Porque muitas vezes os enunciados dizem mais, os princípios dizem mais do que o seu enunciado. O princípio não é para ser interpretado do ponto de vista da interpretação literal. O princípio ele é mais do que isso, né? Alguns princípios são expressos, legalidade, por exemplo, é expresso lá na Constituição, no Código Penal. Alguns são ampliações do texto constitucional. Alguns são implícitos, né? O princípio da culpabilidade, vocês vão ver que não está expresso na Constituição. E outros são ampliações. Vou pegar aqui emprestado um do processo penal para a gente entender um pouco mais. O direito ao silêncio, né? Artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Bom, a gente vai olhar para isso e vai compreender que isso é muito mais amplo do que preso, né? Ou seja, não é só o preso que tem direito ao silêncio. Todo aquele que está sendo acusado tem direito ao silêncio. Ou que pode ser acusado tem direito ao silêncio. E esse silêncio é mais amplo do que permanecer calado. Por exemplo, não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Nemo teneter sede tegere. Quer dizer, embora a Constituição fale apenas preso e calado, nós temos que entender o que se abstrai dessa regra constitucional é que ela quer dizer não o preso, mas o acusado, ou todo aquele que pode ser acusado. É isso que faz, por exemplo, uma pessoa que vai na CPI, lá no Congresso, entrar com habeas corpus do Supremo para dizer, olha, eu não quero ser preso se eu não falar nada, eu quero ter o direito de não falar. O cara vai lá e os deputados ficam malucos com isso, malucos. Eles começam a gritar, vou te prender, tal. Mas olha, se ele está lá para ser investigado, ele não tem nenhuma obrigação de produzir a prova para os seus investigadores. E, portanto, ele não tem obrigação de falar. Essa é a ideia do direito ao silêncio. Não precisa ser necessariamente silêncio, né? Também é não produzir provas contra si mesmo. Durante muito tempo, os princípios ficaram relegados à condição de norma secundária, né? Princípio é coisa para o legislador. O legislador é que deve pensar com esses princípios. O princípio é norma programática, ou o princípio é lacuna, né? Se pegar no Código Civil, tinha lá os princípios gerais de direito que você usa na falta da lei. Não. Esses não são os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais você não usa na falta da lei, você usa para dizer o que é que a lei quer dizer. Eles estão acima da lei e não embaixo, né? Princípios são normas, portanto valem. E normas de direitos fundamentais significa dizer que elas não só valem sobre as leis, como são de aplicação imediata. Não dependem nada para aplicar princípio de direitos fundamentais. O professor Luiz Roberto Barroso também gostava de dizer uma frase que eu gosto de repetir aqui, que ele falava que a grande mudança da hermenêutica constitucional é de entender que a Constituição não é apenas um documento político, ou seja, de regras que devam ser utilizadas, mas é um documento jurídico, ou seja, o que está na Constituição, o que está lá deve ser utilizado, deve ser cumprido. Vale o que está escrito, né? Porque, né, isso é como o jogo do bicho, né? Lá vale o que está escrito. Mas lá vale o que está escrito na Constituição. O que é surpreendente é que depois que o Luiz Roberto Barroso se transformou em ministro, ele passa a não fazer isso. Eu, se pudesse fazer, não sei se isso vai até ele, acho que não precisa ir até ele, mas eu diria que é como se ele tivesse aquela questão do... Vocês veem aquele desenho dos Simpsons? Simpsons, ele tem lá sempre aquela coisa de o cara escrever 500 vezes a mesma frase, né? Então eu mandaria ele escrever assim: a Constituição é também um documento jurídico, a Constituição é também um documento jurídico, a Constituição também é um documento jurídico, a Constituição também é um documento jurídico, porque ele ensinou gerações de pessoas a pensar assim, e quando vem lá a presunção de inocência, fala, não é exatamente isso que está escrito aqui, etc. O trânsito julgado, não é esse trânsito julgado, e por aí vai. Bom, as autores eu acho que também não são necessárias aí. Aí tem toda uma discussão a respeito de como se
se mexem com os princípios, né? O princípio é diferente das regras também na forma de lidar. Quando tem duas regras, ou duas leis, digamos, né? Elas são antagônicas, uma delas não está valendo, né? Tem uma lei que fala fazer isso, outra que fala aquilo, elas são antagônicas, uma perde a validade. Ou porque uma é mais nova, outra mais velha, ou porque uma é especial, a outra geral, e por assim vai. No caso dos princípios, não, eles continuam pairando e estão sempre valendo. O que às vezes faz é você vai acomodar os princípios. Tem um pessoal que chama isso de ponderação, né? Um pouquinho para esse princípio, um pouquinho para aquele. Ou, o que eu acho mais razoável, uma articulação entre os princípios, porque eles são todos juntos, eles são uma coisa só. A gente é que vai fatiando para poder explicar, para poder entender. Como a aula de anatomia, né? O corpo é uma coisa só, não dá tudo separado. Mas se eu não separar, não quebrar, não secar cadáveres, né, eu não vou conseguir ensinar. Então, um caso clássico disso é da questão da privacidade e da liberdade de expressão, né? Até onde o jornalista pode ir e até onde o indivíduo pode proibir que ele mostre os seus documentos, etc. e tal. Então aí, como é que a gente vai lidar com isso? Fala, depende de quem é a pessoa, se a pessoa é pública ou se a pessoa é privada, se a pessoa é um político, ela tem necessariamente uma intimidade menos preservada, porque ela lida com a notoriedade, enfim. Mas o que eu queria dizer com isso é que os princípios têm normatividade, ou seja, eles valem, né? E a gente vai entender aqui, vai ver aqui como a gente decide através dos princípios e como a gente anula leis através dos princípios. Então, não é mero norma de intenção, eles valem. Aí alguém pode perguntar, mas o princípio muitas vezes não está escrito. Ou se está escrito, o senhor falou, ele vale mais do que está escrito. A gente não abre uma grande subjetividade quando vai dizer os princípios valem, porque eu não sei exatamente o que é o princípio. Abre. Mas essa subjetividade sempre existiu. E vale com a lei também, porque os juízes interpretam diferentemente as mesmas leis. Então não é, por exemplo, como o juiz interpreta a necessidade da prisão preventiva da pessoa para aquele determinada situação, para aquele caso. Não é nada objetivo, né? Como interpreta o que é a ordem pública, como interpreta a frustração da lei penal, nada disso, nenhuma dessas categorias são categorias subjetivas. A gente tem que aparar dois arestos, né? Aquele juiz que julga com a lei, só com a lei, e ignora a Constituição. Porque esse é o positivista, liberal, enfim. Esse é um juiz que ele é jurídico só na aparência, porque a Constituição também vale, então não adianta ele ignorar a Constituição. Mas também a gente tem que aparar essa do juiz que supera a Constituição pela realidade, é que ele faz uma espécie de um ativismo contra o réu, né? Ou seja, ele fala assim, não, a nossa Constituição diz isso, mas a sociedade fica desassossegada se o réu tiver que esperar 12 anos para ser preso. Não sei, não estou em contato assim com... muita coisa desassossega a sociedade, enfim, coisa e tal. Mas a gente não pode, o juiz não vai poder interpretar o que a sociedade acha e passar por cima da Constituição para isso. O ativismo que é permitido ao juiz é só para fazer valer a Constituição, não para superar a Constituição. Superar a Constituição, o juiz perdeu o chão, não tem mais onde ele pisar. Bom, os princípios em espécie. Vocês vão avisar quando a gente tiver que fazer um intervalo, né? Para quem está ouvindo pela câmera não vai entender nada. É intervalo. Pá. Bom, princípios em espécie. Então eu vou falar sobre alguns princípios. Primeira advertência. Toda classificação é arbitrária. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar na escola. Toda vez que você classifica alguma coisa, você está usando algum critério. E outros autores podem usar critérios diferentes, né? A gente chama atenção para alguns pontos, outros chamam atenção para outros. Então, a cada 2 ou 3 doutrinadores, a gente reúne 4 classificações diferentes. Isso é um inferno para o estudante, porque o estudante vai ver
e começa a fazer. Eu, quando comecei a dar aula, eu dava aula lá, estudava aqui, perguntava tal, e vinha fulano e falou assim, professor, e o princípio da não sei o quê? Eu falei, sei, não conheço, né? Ah, mas está no livro do Amazon. Bom, ele fala, mas o que ele quer dizer com isso? Ah, bom, então é isso aqui. Então, muitas vezes, o que eu vou chamar de princípio, o que eu vou dizer que são dimensões do princípio, outros autores vão chamar de princípios. Então, o importante é entender o que é. O nome, a gente, infelizmente, você tem que mergulhar um pouco em vários lugares. Bom, tudo começa com o princípio da legalidade, que é o principal pilar do direito penal e é a maior limitação ao poder punitivo, né? Esse é mais fácil porque ele é explícito, ele está na Constituição, ele está na lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. As consequências dele não são propriamente tão simples e tão seguras, mas a gente vai ver isso aqui. Isso vem lá, o antecedente mais remoto que é encontrado nos livros é a Magna Carta Libertatum, lá que foi imposta ao rei João Sem Terra em 1215, embora com um lado meio processual, né? Mas a verdade é que a legalidade se consolida no pensamento iluminista, né? O contratualismo de Rousseau, separação das funções de poder de Montesquieu, ou seja, que exista algo que separe, que distingua, que distancie o monarca do indivíduo que pode ser punido e processado. Para que não fique isso, que não concentre a vontade sobre o monarca. Quero punir, mas tem lei. Então faça uma lei. Não, você não pode fazer a lei. Então quem vai aplicar não faz a lei. Então ao mesmo tempo que isso é o pilar do direito penal, isso também é a construção da democracia ocidental. Mais ou menos se faz nisso, né? Você separar a função daquilo que é o executivo, do que é o legislativo, do que é o judiciário. Um executa a lei, o outro legisla e o outro aplica a lei, de modo que vão ser um sistema diferente, né? Da época que veio do racionalismo, né? Ao mesmo tempo, isso é uma razão que vale para todos, e também, como isso foi entrado dentro da ciência penal, da dogmática, vai dizer Feuerbach, né? Nullum crime, nulla pena sine lege. Ele vai dizer, olha, se a pena é uma coação psicológica, não faça isso, então ela tem que dizer o que é isso, né? Para a pessoa saber o que ela não deve fazer. Então, essas são as múltiplas concepções da construção da pena. A limite ao exercício do poder se estabelece em duas vertentes. É o império da lei e a separação dos poderes, né? A lei não é feita pelo monarca, mas também, vejamos, isso vale para a gente, a lei também não é feita pelo juiz, né? Ao mesmo tempo que a gente quer separar o monarca em relação à lei, a gente também quer separar o juiz. É por isso que a gente precisa de uma série de requisitos. Isso está na Constituição, artigo 5º, 39, está no Código Penal 1º. A gente costuma dizer que tem 4 dimensões do princípio da legalidade. Aqui que eu falo, eu vou chamar isso de dimensões, alguns outros vão chamar isso próprio de princípios. Primeiro, a ideia da lei escrita como fonte exclusiva dos crimes e das penas, né? Então, alguns vão chamar isso de princípio da reserva legal. Reserva legal quer dizer que o crime está reservado à lei, só a lei pode fazer, né? Então, a lei escrita é fonte exclusiva dos crimes e das penas. Com isso, vai se excluir o costume, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, etc. e tal. Vai se excluir também, embora a discussão seja um pouquinho menos profunda, a medida provisória, né? Fala, mas não pode ter uma medida provisória, a medida provisória não tem força de lei, né? Ela só vai ter força, ela só vai ser lei quando ela for convertida em lei. Mas o que é que seria para esse nosso sistema a ideia de uma medida provisória? Apenas uma pessoa, que no caso é o presidente, o antigo monarca, mas apenas uma pessoa tem a capacidade de decidir o que poderia ser uma conduta criminosa. Isso é incompatível com o sistema da reserva legal, incompatível com a ideia da legalidade. Então, eu acho que a gente não tem muita dificuldade em dizer não à lei
ao tipo penal por medida provisória. A segunda das dimensões do princípio, se a primeira é a exigência da lei escrita, a segunda é a exigência da lei estrita, como criação da condição de crimes e imposição de penas, que vai proibir analogia e outros mecanismos que venham a converter o juiz em legislador. Então, lei estrita quer dizer o seguinte: não adianta só eu precisar da lei escrita, como chegar ao juiz e falar assim, bom, eu tenho uma lei que fala disso, mas como isso é parecido com aquilo, eu pego isso e boto aquilo e vale para aquilo também. Aí você jogou toda a ideia da reserva legal no lixo, porque você parou de ter a presença, a segurança da lei e passou tudo a ficar na mão do juiz. Vamos só lembrar um pouquinho de direito penal, parte geral, lá, a questão de analogia e interpretação analógica. Vocês lembram essa diferença? Analogia é proibido, pelo menos em malam partem, ou seja, para criar crimes ou constituir penas. Mas a interpretação analógica não é proibida. Interpretação analógica é aquela autorização que a própria lei dá para que se faça isso. Por exemplo, no caso do artigo 157, né? Que vai ter lá grave ameaça, violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que pode reduzir ou impossibilitar a resistência, que é o que a gente costuma chamar, o mais comum, daquele Boa Noite Cinderela, né? A pessoa entorpece o outro e depois vai sacar os seus bens sem violência física e sem grave ameaça, porque a pessoa está detonada, mas se ela participou disso. Então, mas isso é interpretação analógica. Vale quando a lei autoriza. Ah, mas não está abrindo uma brecha? É verdade, abre uma brecha, mas uma brecha controlada, porque a lei diz o que ela está querendo aqui dizer. Na questão da analogia, eu me lembro de um caso, isso aqui já faz bastante tempo, vocês não vão nem lembrar do que é que eu vou dizer. Por exemplo, uma expressão locadora, vocês já ouviram falar disso? Locadora de... mas locadora vocês ouviram, mas... E filmes, como é que chama? VHS. Não sei. Tem alguns aqui que balançaram a cabeça. Né? Tem alguns que balançaram a cabeça. Houve uma época em que o Código Penal dizia, eu me lembro que a gente ia muito em locadora, e a locadora tinha um monte daquilo que a gente chama de fita pirata, gravavam outro e tal. E dizia a pena, o tipo penal era ter para expor à venda, vender ou expor à venda material com produto de violação de direito fonográfico, não sei o que tal. E a explicação das locadoras era que só alugavam, portanto não expunham à venda. Falei, mas expor à venda... Então, mas essa risada é importante, porque expor à venda e alugar são coisas diferentes. Uma analogia pode juntar, mas eu não posso fazer analogia em malam parte. Posso fazer em boa parte, bonam parte, né? Mas eu não posso fazer em malam parte. Aí vocês vão me perguntar, vocês não vão me perguntar isso, não para mim, vocês vão perguntar para outro professor, que eu não sei se é direitos humanos aí, a questão do criminaliza STF em relação à homofobia e racismo. Essa é uma questão que tem deixado militantes de direitos humanos e penalistas quase que em pé de guerra aí, se é possível fazer isso ou não. Eu sempre fui um grande defensor apesar de toda essa ideia do direito penal mínimo, etc. e tal, mas que algumas coisas devem entrar dentro dele por uma questão de equiparação, de que a homofobia fosse tratada como racismo. Mas será que devemos deixar isso na mão do juiz e não na construção de um tipo, etc. e tal? Eu até entendo que o tipo não sai, porque as pessoas barram o tipo, né? Já teve lá para votar, eles barram. E essa discussão está pegando fogo lá no Supremo, mas acho que já está 4-0, né? Então não sei como é que vai ser. Então, é muito interessante, muito... como é que diria? Muito sofisticado isso, né? E eu acho que a gente vai ter que entender, quando isso acontecer, eu acho que vai acontecer, a definir que isto não é analogia, o que ele fez não é analogia. Essa que vai ser a tarefa do penalista, fazer que o Supremo não... Se a gente disser que o que o Supremo fez for analogia,
há uma brecha muito grande, uma brecha muito ruim, principalmente de acordo com o que a gente tem visto aí, uma magistratura cada vez mais punitivista, etc. e tal. Mas vai ter que fazer uma interpretação muito diferente para dizer, olha, é a interpretação do raça que já estava lá presente e tal. É bem complicado, bem interessante. Mas enfim, a gente vai trabalhar com a ideia de que não posso ter analogia em malum partem. A lei escrita, a lei estrita, a lei certa, ou seja, com enunciado taxativo. Ela não pode ter uma redação incerta, aberta, genérica, porque senão a gente não sabe o que ela quer dizer. A gente tem uma garantia, mas que não vale nada, né? Tem uma nota de banco imobiliário, né? Assim, tá bonitinho, etc, tal, mas não vale. É o que aconteceu, por exemplo, com aquele crime do adultério, né? Praticar adultério. E ninguém sabia exatamente o que era adultério. Bom, eu sabia o que era, mas não tinha como dizer explicitamente. Eu falo, eu não sabia mais ou menos, porque eu nunca vi diante de mim um processo crime de adultério. Mas quando mas eu fui estudar isso para poder dar aula, eu falei, o que é que se caracteriza como adultério? Porque a gente ouviu lá o Bill Clinton, né? Quando ele falava, olha, eu não cometi adultério, eu só fiz um ato inapropriado. Ele falava isso lá no Salão Oval, que alguns chamavam de Salão Oral. Mas ele fazia isso, e agora parece que estão chamando de Salão Baba Oval, né? Mas ele falava, eu só fiz um ato inapropriado. E aí a gente vai ver a jurisprudência do que era, o que o nosso direito entendia como adultério. A jurisprudência era toda antiga, porque ninguém mais tocava esse crime, etc. e tal. E a jurisprudência antiga entendia que o adultério dependia da conjunção carnal. Quer dizer, então o Bill Clinton estava certo, pelo menos os fatos que vieram à tona, aquele fato que ele não teria praticado adultério. Mas por que adultério é só conjunção carnal, conjunção vagínica, né? Bom, você sabe o que é. Por que é isso? Porque lá para trás, essa era uma questão de consumação no casamento, né? O casamento poderia ser anulado, se ele não se consumasse. Obviamente que era uma visão machista, etc e tal. Lembra? Não faz muito tempo, nós tínhamos mulher honesta dentro do Código Penal, enfim. Então, tudo isso era daquela época. Mas, enfim, o adultério a gente não... Hoje, em 2000, a gente não saberia o que era, o que significaria. Ah, mas e o virtual também pode? Eu não sei o que pode. Sexo virtual, e o encontro, não sei o que, e o match, não sei o que. Tudo isso é ou não é? Mas eles ligavam basicamente o seguinte, o que faz juntar o casamento é a cópula vagínica e o que faz separar também. Isso é uma visão muito antiga. Discussão muito sobre o terrorismo. Durante muito tempo tinha essa ideia de, praticar terrorismo, né? E agora veio uma lei do que é o terrorismo também com um monte de lugares abertos e vagos, de provocar o pânico, provocar o terror e etc e tal. Há uma proposta para mudar a lei de terrorismo, para ampliar mais, né? O pessoal quer ampliar ainda mais, basicamente para punir movimentos sociais, essa é uma finalidade, e com toda a espécie de enunciados abertos, né? Ou, ele falava assim, explodir, não sei o que e tal, ou qualquer objeto, bem público ou privado, né? Ou seja, então, o cara chutar uma lixeira pode ser terrorismo, porque qualquer objeto bem público ou privado, aquilo pode ser, afinal, conta. Ou intimidar alguma pessoa. Então, são as coisas que ficam tão abertas que acabam deixando de punir, deixando de limitar. A ideia da legalidade é a limitação do poder do Estado. O quarto item é lei escrita, lei estrita, lei certa e a lei prévia, que é a questão da anterioridade. Aí vocês sabem que a lei ela tem que ser anterior ao crime. Eu não posso fazer uma lei. Se eu pudesse fazer uma lei depois, nada disso teria sentido, né? Eu poderia refazer tudo isso. E a anterioridade tem dois lados, né? Toda lei que cria crimes e institui penas, ela não vale para trás, salvo se ajuda o réu, quando ela obrigatoriamente vale para trás. Então são duas moedas. É isso que eu queria que vocês entendessem da ideia da legalidade. Que a legalidade é uma limitação do poder. Ela não é uma limitação da liberdade. Quando a gente fala, isso aqui é da legalidade. Legalidade quer dizer o seguinte, está lá o Estado, está aqui o indivíduo. O Estado só pode chegar no indivíduo se ele passar pelo critério da legalidade. Então, é um escudo protetor do indivíduo.
muitas vezes ele é interpretado de forma equivocada. Vamos lembrar o seguinte aqui, a exigência da lei escrita, ou seja, eu preciso da lei escrita, não impede que a gente utilize a adequação social para descriminalizar determinada conduta. Dizer, olha, não faz mais sentido ter isso aqui como uma casa de prostituição, onde não entram menores, etc. e tal. Não há mais sentido em fazer isso aqui, embora exista lá, porque isso faz parte do nosso cotidiano e são relações que elas não só são mantidas depois de séculos ou milênios, como elas são aperfeiçoadas, né? Hoje as relações de prostituição, elas vêm pela internet, pelo site, pelos não sei o que, etc. e tal, profissionalizadas. Então é muito sem sentido você dizer hoje, olha, isso aqui continua sendo um crime. Passa a ser uma visão, uma perspectiva moral, e não uma perspectiva disso. Então, assim, mas não tem uma lei escrita para tirar isso, como escrito obsceno, né? Eu vi uma revista que mostra a mulher pelada lá. Bom, se mulher pelada, a Globo tem toda hora. Não há função disso. A presidente da República coloca como é que chama? No Twitter para 4 milhões de pessoas. Um ato que você pode dizer, olha, você não pode fazer. Não, mas o objetivo dele foi crítico. Bom, tanto faz se é crítico, se não é crítico. Uma vez eu vi um programa de televisão, desses de fim de tarde, extremamente reacionários, que mostrava lá uma fulana dançando, não sei o quê, e levava a filha junto. E o programa enfocou a mulher dançando, e põe dançando nisso. Ela, tá vendo? Olha que absurdo, fazendo isso aqui na frente de crianças. E tem crianças vendo. Tinha uma criança lá, mas um monte delas vendo na televisão. Então é uma enorme hipocrisia dizer, olha que absurdo aqui. Se o absurdo é mostrar isso, você não pode mostrar. Mas enfim, isso é para mostrar que eu preciso da lei escrita para constituir um crime, mas não necessariamente para entender que esse crime já é adequado. A mesma coisa, analogia, né? Quer dizer, eu preciso da lei estrita para construir o crime. Para tirar o crime, não, né? A escusa absolutória só vale entre parentes. Mas e a união civil? Não pode ser tratado como cônjuge? Deve ser tratado como cônjuge, porque nós já temos toda a estrutura hoje que equipara essas situações. Então eu devo chegar lá e entrar dentro do tipo penal e dizer, olha, onde está dizendo aqui que se houver furto, por exemplo, de marido e mulher, e não vai ter se não houver representação, só não tem violência, etc. e tal, você vai falar um mesmo entre companheiros. Isso vale. Vamos fazer uma analogia. Então, analogia é proibido só em malam partem. Então, todas essas proibições, na verdade, elas são... A questão da retroatividade é mais evidente, né? Porque ela não pode retroagir se é ruim e ela deve retroagir se é mal. Então, todos esses pilares da legalidade são pilares da legalidade para impedir que o Estado invada o indivíduo, para controlar o poder do Estado, mas não são obstáculos para a liberdade, são obstáculos para a punição. Então, quando eu vejo escrito num acórdão assim, o princípio da legalidade não pode ser aplicado porque não está na lei. Eu falo, peraí. Legalidade é contra o réu, a favor do réu não precisa, você não vai usar a princípio da legalidade. Então, ainda que ele não esteja na lei, se ele faz parte do nosso sistema, como eu vou mostrar para ele, que ele faz parte do sistema, eu tenho que aplicar. Essa ideia de que eu não aplico se não estiver na lei, isso é o princípio da legalidade. Não pode ser contra o réu. O princípio da legalidade é a favor do réu. Ele é um limitador do Estado, não limitador da liberdade. E muita gente escreve isso nas suas decisões. Não está na lei, não posso utilizar. Não é verdade. Porque isso seria o princípio da legalidade e ele atua a favor do réu, na defesa do réu, na defesa do indivíduo diante do Estado. Por que a gente tem esses princípios todos que a gente vai falar aqui? Porque a gente quer evitar que o Estado sufoque, aniquile o indivíduo. A gente quer evitar isso. Então a gente vai fazendo anteparos ao Estado, em uma legalidade. Você quer jogar essa pessoa no direito penal? Sim, desde que ele pratique um crime que tem uma lei escrita, que essa lei seja prévia, que seja taxativa, que não tenha analogia, aí tudo bem, aí a gente pode falar. Então tem uma série de restrições. Bom, vamos passar aqui agora para o princípio da culpabilidade. Eu sempre me atrapalho com o tempo nessa aula,
falo mais do que devo. E no final eu tenho que dar uma acelerada muito grande. Hoje eu acho que eu estou indo bem. O princípio da culpabilidade, você pode dizer nesse vocábulo aí, não apenas sem culpa, né? O que quer dizer isso? Emerge da ideia da responsabilidade pessoal. Eu só posso punir um ato que foi praticado por uma pessoa. E só a pessoa que pratica esse ato pode ser punida. Ou seja, tem que haver uma relação entre o ato praticado e uma pessoa. Tá? O que o princípio da culpabilidade fez? O que ele afastou? O da legalidade a gente sabe que ele afastou. Ele afastou toda a punição que não está prevista na lei. E o da culpabilidade? Ele afastou a vertente do direito penal da responsabilidade objetiva. Antigamente, o direito penal era da responsabilidade objetiva. Ou seja, eu puno pela mera causalidade, ou puno por os atos fortuitos. E, ao mesmo tempo, o princípio da culpabilidade afasta a responsabilidade pelo fato de outrem. Ou seja, que você possa ser responsável pelo fato praticado por terceiros. Vamos lembrar das ordenações filipinas. Vocês estudaram isso, né? Ordenações filipinas é o primeiro diploma penal que vejo no Brasil, apesar de ser uma legislação espanhola. Mas, enfim, nós já falamos de tudo aqui. Uma pena de infâmia até a quarta geração do condenado. Era uma coisa que existia. E, no caso, também foi aplicada ao Tiradentes, né? Então, você está aplicando à quarta geração dele. Filho, neto, bisneto, trineto, pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, o princípio da culpabilidade vai dizer, não, eu só posso punir algo que alguém teve alguma relação com isso e não posso punir ninguém que não seja essa própria pessoa, essa relação disso. Ela pressupõe uma relação subjetiva, ou seja, vincula um ato, uma conduta, a uma pessoa determinada. É preciso um ato de vontade, não há a responsabilidade pessoal, onde não existe ação humana coberta por dolo ou por culpa. De alguma forma, essa pessoa tem que estar vinculada àquele ato que aconteceu, e isso vai se dar ou por dolo, ou seja, uma vontade, ou por culpa, por imprudência. Se não há a relação, eu estou dentro de uma responsabilidade objetiva. Não existe mais responsabilidade objetiva no direito brasileiro. Mais ou menos, né? Tem alguns espaços aí de responsabilidades objetivas. A lei da imprensa, que agora não existe mais, ela tinha um espaço claro, né? Se não for encontrado o autor do artigo, responde o proprietário do jornal. Então, tinha alguns espaços assim. A gente tem ainda a discussão do actio libera in causa, que é uma longa discussão doutrinária. Você sabe o que é o actio libera in causa? O fulano que bebe e acaba praticando um crime. E a lei fala, olha, a bebida, a embriaguez, salvo se ela for completa e fortuita, eu nunca vi um caso de embriaguez completa e fortuita, na faculdade a gente estudava assim, o cara que tropeçou no tonel e ficou lá, a gente... E eu sei quando ele falava isso, a gente sonhava com essa situação, né? Nossa, tropeçar e cair num tonel, né? E ainda é irresponsável penalmente, né? Bom, mas enfim, salvo isso, o fulano que pratica um crime tendo bebido, ele não vai ter isenção da responsabilidade. No entanto, isso que a gente vê, uma coisa lógica, não é tão lógico, porque muitas vezes ele está num certo grau de embriaguez que é difícil ele mensurar o dolo com relação a essas situações. Mas a doutrina chega, digamos assim, nessa posição do actio libera in causa. Bom, já que ele bebeu, e portanto ele será responsável por isso, sobrou um pouquinho de responsabilidade objetiva, né? Depois, a pessoa que está sendo responsabilizada, ela se responsabiliza por um fato pretérito, na verdade, por aquele nem tanto. Isso fica, em alguns casos, a jurisprudência afasta a responsabilidade, como, por exemplo, da injúria, né? Falando, bebeu, está discutindo, acaba xingando o outro. Você fala, bom, injúria exige um ânimo calmo, né? O desacato, às vezes acontece isso, a gente jogava muito. Bom, mas com a alteração que ele está, e aí nem sempre a bebida, sempre o nervosismo, é de se entender, etc e tal. Vai discutir isso. Mas há alguns espaços dentro do código da lei em que permanece aí uma responsabilidade objetiva, ou seja, onde não entra dolo ou culpa. Quando a gente fala responsabilidade objetiva, a gente está querendo dizer, está sem dolo e está sem culpa. E, em regra, isso é ilegal. Bom, está na Constituição, o princípio da culpabilidade? Não está expresso na Constituição. Ele vai ser depreendido, por exemplo, da dignidade humana,
Por que da dignidade humana? Porque o direito penal não pode ir até onde não exista uma ação humana voluntária. Se eu levar o direito penal aonde não existe uma ação humana voluntária, alguém que está realizando um ato, eu estou exacerbando, estou dizendo que o homem não é relevante, não é necessário para isso. E também, do outro lado, né, porque tem dois lados da culpabilidade. Um deles que eu preciso ter uma relação de dolo ou culpa, e o outro que eu não posso punir ninguém que não seja esta pessoa. Isso está na Constituição. Isso está no artigo 5º, inciso 45. É o princípio da intranscendência, né? Alguém vai poder dizer, professor, e o princípio da intranscendência? Ou o princípio da pessoalidade? É isso. Ninguém pode ser responsabilizado pelo fato de outrem. Isso aqui com muito temperamento, né? Há uma boa discussão interessante aí, seja por violação à dignidade, seja por violação ao princípio da intranscendência, no caso das mulheres que fazem visita nos estabelecimentos prisionais e são submetidas àquilo que a gente chama hoje, sem nenhum tipo de exagero, a revista vexatória, né? Então, por exemplo, ela está tendo uma pena. É óbvio que as pessoas têm penas, a família das pessoas acabam sofrendo reflexos fortes com isso, mas seja por causa da dignidade humana que é fortemente rompida, né? Porque inclusive os fatos, tirando, digamos assim, o dolo, eles se equivalem a um estupro, né? Isso aqui, nessa situação, também acaba sendo uma punição excessiva à família do condenado, né? Por esses motivos aí, totalmente desnecessário. Eu acabei de apresentar uma tese mostrando sobre tráfico de drogas, né? Então, uma das perguntas, uma parte bem pequena da pergunta, procura ver assim, aonde foi o crime, né? Quem foi a pessoa que flagrou e onde foi. E eu acho que não dá 1% da droga, fazendo uma análise de 800 sentenças, dentro do sistema prisional. Quer dizer, que isso é algo que é absolutamente irrelevante. Quer dizer, a gente trata trata de forma tão violenta essas pessoas e o reflexo é irrisório. Ou seja, ou não resolve nada, ou não é por aí que entra o entorpecente. Bom, voltando, eu falo do princípio da coabilidade e aí vou chamar a atenção para vocês para uma confusão que vocês não devem fazer. E toda vez que eu falo isso, eu tenho medo que vocês passem a fazer a confusão exatamente porque eu falo isso. Mas eu tenho um pouco de medo de não falar. Que é não confundir o princípio da culpabilidade com a culpabilidade na teoria do crime. Vocês já tiveram a teoria do crime, né? Então, quando você vai estudar culpabilidade na teoria do crime, né? A ação típica, antijurídica e culpável, culpabilidade de lá é outra culpabilidade daqui. Aqui a culpabilidade mais histórico, né? Ou seja, eu preciso de dolo ou culpa para que exista a possibilidade de punição. Mas quando a gente está lá na teoria do crime, culpabilidade, já nas visões mais modernas, não trabalha com dolo ou culpa, é uma questão de reprovabilidade. Dolo ou culpa está na ação típica, né? Na questão do teoria finalista, enfim. Então a gente só não confundir uma coisa com a outra. Mas como exige dolo ou culpa se a coabilidade não exige nada? Não, são coisas diferentes. O princípio da coabilidade, ele usa uma palavra histórica da coabilidade. A culpabilidade na teoria do crime já tem uma perspectiva, uma locução mais moderna, né? E culpabilidade é ideia de reprovabilidade, né? Se a pessoa tinha consciência de ilícito, se ela é imputável, se a ela poderia ser imputado esse crime, se não havia inexigibilidade contra adversa. Isso é a questão da reprovabilidade da culpabilidade. Só para a gente entender. Vamos encontrar culpabilidade também, esse mesmo nome, na fixação da pena, né? Na medida da sua culpabilidade, então vai servir disso. Mas basicamente para separar essas duas coisas. Problemas aqui sobre culpabilidade, fissuras, né, no princípio da culpabilidade. Isso é a questão que eu já falei para vocês. Usar personalidade na aplicação da pena, né? Um dos lá do artigo 59 fala, atender de acordo com a sua personalidade. Nessa pesquisa que eu faço, eu vejo muito isso, que o juiz deixa de aplicar o processo em andamento e ele fala assim, estou atendendo a súmula 444 do STJ, não posso aplicar processo em andamento como
para majorar a pena. No entanto, na personalidade, ele tem uma personalidade voltada para o crime porque tem processo em andamento, etc. E tal. Então, acaba fazendo um bypass e fala isso. A personalidade a gente tem que excluir disso. Primeiro porque o juiz não é psiquiatra, então nós não conhecemos a personalidade, salvo uma questão extremamente vulgar, né? Isso que a gente fala não é personalidade, que a gente está querendo dizer. No fundo, o que a gente está querendo dizer, o juiz quer dizer, quando vai punir a personalidade, é se ele tem antecedente ou não tem. E como não posso fazer isso pelo STJ, também não posso fazer isso sem. Uma coisa que os defensores sempre suscitavam, e que enchia um pouco o saco da gente aí, é a questão da co-culpabilidade, né? Puxa, o que é esse tal da co-culpabilidade? Mais ou menos assim, a pena deveria ser diminuída pela circunstância de ele não ter tido oportunidades na vida. Ou seja, a sociedade é também responsável por aquilo que produz. Se você falar isso por aí, você vai ser xingado de nomes bastante estranhos, mas o pessoal conseguia falar até, sei lá, 2018, isso aqui podia falar agora, dizer, a sociedade é culpada por isso, etc. E tal. No entanto, eu gosto de usar esse artigo, o artigo 187, parágrafo único do CPP, ele é um artigo que manda o juiz, ele diz como o juiz deve interrogar o réu. E na hora de interrogar o réu, a primeira coisa que o juiz deve perguntar é quais foram as suas oportunidades. Eu fico pensando, bom, por algum motivo, o legislador quer que a gente saiba quais são as oportunidades. Então eu perguntava lá se ele trabalhava, qual é o grau de escolaridade, quanto ele ganhava, o que fazia, ou em casa própria, não sei o que e tal. As perguntas eram mal feitas ao final, porque se fazendo uma rápida estatística de cabeça, todo mundo tinha casa própria. Né? Quem não tem casa própria é a classe média. A classe média não tem casa própria, tal, aluguel. Agora o outro tem casa própria, porque um quarto no barraco é casa própria. Então isso é casa própria, não sei o que, tal. Então acabava não sendo muito eficiente. Fica a pergunta, a lei quer que o juiz saiba das oportunidades. Então, de alguma forma, a gente tem que trabalhar isso de algum lado. Gosto mais do teoria do Zaffaroni, né? O Zaffaroni diz assim, quanto maior a vulnerabilidade, menor a culpabilidade, né? Quanto menos oportunidades você teve, menos é exigido. Como eu trabalhava muito com a pena mínima, isso acabava não importando muito. Mas, às vezes, tem o reverso, né? Ou seja, eu me lembro de um processo que envolvia lá o investigador de polícia e o delegado, juntos na ação. Bom, acho que o delegado tem uma conduta mais reprovável, porque ele teve uma instrução e um treinamento muito superior. Então, isso às vezes acontece. Maus antecedentes, já falei aqui sobre maus antecedentes, né, que ele não deve fazer a contagem. O pessoal discute muito isso, eu falo mais na aplicação da pena, mas eu coloquei aqui, abandono da presunção de inocência, valorização dos maus antecedentes. Mas se eu não aplicar o mau antecedente, porque não transitou em julgado, quando é que eu vou aplicar o mau antecedente? Vai ficar sem aplicação essa regra do Código Penal. Sim, ela fica praticamente sem aplicação, mas não é por um problema que o Código Penal foi mal feito. É que do Código Penal para cá veio a Constituição, e a Constituição exige a presunção da inocência, eu não posso adicionar uma pena como culpado se a pessoa ainda está sendo julgada, né? Então vai ser feito isso. Nesse novo projeto, que eu acredito que não vai passar, esse projeto pacote Moro, ou embrulho Moro, como eu gosto de dizer, que é um pacote que é um embrulho, ele mistura, praticamente identifica entre reincidência e elementos que indicam a existência de um crime habitual, não sei o que tal. Então esse elemento que indica passou a ser tão importante que pode aumentar a pena, fixar regime. Bom, então não precisa nem provar isso, né? Basta elemento que indique. Então ele alçou o indício, suponho eu, por falta de... Bom, não suponho nada, vai. Ele alçou, ele alçou o indício à prova que tem uma consequência penal de aplicação de pena, de regime, de progressão, etc. e tal. Basta que ele tenha elementos que indicam habitualidade no crime. Ou seja, da onde vocês acham que o promotor vai tirar esses elementos? Do mesmo lugar onde tira sempre, porque ninguém fica fiscalizando a vida de ninguém. Vai tirar daquela velha folha de antecedentes, olha os elementos que indiquem, tá vendo? Então tudo isso é para retroduzir. Ponto. Bom, como é que nós estamos aqui? Mas tem mais ainda. Lesividade.
O princípio da lesividade é uma questão interessante. Ele também é chamado de princípio da ofensividade ou exclusiva proteção dos bens jurídicos, né? Então, cada autor chama de um jeito diferente. E a locução dele é nullum crime sine iuria, né? Quer dizer, alguma coisa em português seria assim, não há crime sem dano, sem ameaça, enfim. A culpabilidade impõe um ato de vontade para a responsabilidade penal. O da lesividade exige que a ação não se esgote numa atividade interna. Não basta que a pessoa queira fazer isso. É preciso que ela seja exteriorizada e que provoque lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. Quer dizer, se eu fizer um ato que não leva a perigo de lesão a um bem jurídico, isso não está coberto pelo princípio da lesividade. Portanto, não pode ser crime. E aqui tem uma série de questões em discussão. Mas vamos analisar um pouco a teoria. Culpabilidade é um limite subjetivo da punibilidade, tá? Tem que ter uma ligação com uma pessoa. A lesividade é um limite objetivo da punibilidade, tá? Da onde que vem essa ideia da lesividade? Vamos pensar aqui no princípio da legalidade, que de repente o pessoal chega lá e fala assim, agora acabou o autoritarismo, eu só vou poder ter punições se houver uma lei anterior. Bom, mas como as pessoas foram aprendendo que os governos conseguem fazer as leis que eles pretendem, nós chegamos ao ponto de, no Estado nazista, isso não é história, quer dizer, é história, né? Mas isso não é especulação, é fato, pessoas eram condenadas, processadas e condenadas, porque andavam na rua, por exemplo, sem o triângulo amarelo, sem os dois triângulos amarelos por ser judeu, ou o triângulo rosa por ser homossexual. Isto era um caso de crime. Então, a questão se discutiu, principalmente no pós-guerra, de entender que o princípio de legalidade não é suficiente. Só dizer, olha, se não tiver lei não é crime, não basta, porque o governo pode fazer qualquer lei. Eu posso dizer o seguinte, olha, andar de chapéu é crime. E qual o fundamento disso? Se ainda fosse numa sala de aula, né? Mas qual o fundamento disso? Zero. Né? O que ofende o bem jurídico? Que bem jurídico que ofende? Qual a lesão, qual a ameaça a bem jurídico que existe nisso? O princípio da lesividade está aí para isso, para não deixar o legislador fazer qualquer coisa, punir qualquer coisa. Não faz muito tempo, em países como a Alemanha, era punido a homossexualidade, mesmo entre adultos. Hoje seria absolutamente impensável. Dentro do nosso princípio da lesividade, eu não posso fazer isso. Dado o pluralismo, etc. e tal, eu não posso fazer esse tipo de punição meramente moral. Eu tenho que posso punir desde que exista uma lesão a um bem jurídico, uma ameaça a um bem jurídico. Essa punição moral é o que não pode. E esse bem jurídico, lógico, tem que ser o mais possível do ser humano, né? Alguma coisa ligada a gente, à vida, à saúde, à integridade física, patrimônio, etc. e tal. A ideia básica da lesividade é deslegitimar uma punição absurda, né? Eu não posso deixar uma punição absurda. Esse princípio está na Constituição. A única referência que ele está na Constituição é uma referência indireta, quando a Constituição fala sobre juizados para crimes de menor potencial ofensivo. Bom, se tem um juizado para crime de menor potencial ofensivo, o que é que eu faço com um caso que não tem nenhum potencial ofensivo? Bom, então isso não é crime. Então, existe isso. Mas, de qualquer maneira, a gênese do Estado Democrático de Direito e a ideia da dignidade humana apontam pelo fato que a liberdade não pode valer tão pouco. Eu não posso subtrair a liberdade de alguém com base numa coisa que não afeta a terceiras pessoas. Bom, aí há uma série de discussões sobre isso, até onde vai, até onde não vai. Por exemplo, crimes de perigo abstrato, já chegou a se discutir que existia aí um déficit de legitimidade. Bom, mas na verdade eu não estou levando real a lesão ao bem jurídico, enfim. Nesses casos, se entende que deve existir um perigo desde que o legislador crie, que esse perigo que o legislador crie seja um perigo possível. Então a gente vai trabalhar com direção alcoolizada, porte ilegal de arma, porte de motosserra, ou seja, tem que existir por trás disso algum perigo real que possa existir.
Então aí trouxe uma discussão no Supremo, uma discussão bem interessante, sobre porte de arma sem munição. Ou na munição sem arma. Uma porte de arma sem munição. Isso pode trazer uma lesividade? Porque o cara não faz nada com a arma se não tiver munição. Ele pode ameaçar alguém, isso é verdade. Mas o dedo debaixo da camisa também pode, e você não tem o crime de porte de dedo. Se tivesse, já tinha tirado uma boa parte. Então aí veio, por exemplo, o Supremo decidiu isso aqui, César Peluso. Não precisa escrever isso aqui, mas vamos lá. HC 81057. O critério interpretativo da ofensividade é derivado do princípio da proporcionalidade e está na base da concepção do tipo penal como protetor de bens jurídicos. Enquanto uma arma municiada pode representar risco de dano ou perigo à incolumidade pública, à segurança coletiva, enfim, uma arma desmuniciada não goza, por si só, dessa aptidão. O mero porte de arma de fogo desmuniciada não tem capacidade para manter em risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Ou seja, foi pelo princípio da legalidade, também da proporcionalidade, que ele fala, isso aqui não pode ser punido. Todavia, ele foi depois vencido. Esse acórdão ele ganhou, mas nos outros acabou sendo vencido por maioria. A segunda posição, que foi a do Gilmar Mendes. A lei tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta e determinada a bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador selecionou grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. Ou seja, ele vai dizer, olha, o legislador viu que quem está com arma pode causar perigo. Logo, quem estiver com arma está causando perigo. É discutível, mas é isso que acabou sendo decidido e tem sido votado pela maioria. Outra questão é a questão do crime impossível. O crime impossível está na gênese disso, né? Porque o crime impossível é, na verdade, um paradigma de lesividade, né? Vocês lembram do crime impossível? Quando a pessoa quer praticar o crime, tem um ânimo, tem a vontade, etc. Tal, mas usa um meio ineficaz ou vai sobre um objeto meio inidôneo ou sobre um objeto ineficaz, né? Então ele quer matar um bebezinho de 3 meses, olha o fascínio que ele é. Ele pega um revólver e atira 3 vezes, mas ele pegou o revólver errado e é aquele que só solta aguinha, né? Então, o neném faz você até ri. Bom, isso seria, em tese, na cabeça dele, isso era um homicídio tentado. Ele queria matar o fulano, só que pegou a arma errada, ela achou que fazia isso. O direito penal é nada, porque não interessa só a vontade, é preciso ter um vínculo de efetividade. Ou aquele que vai matar o patrão dele, entra no negócio, vê o patrão dormindo na siesta, estou descansando, vai lá, pega o revólver e atira 5 vezes lá. Mas ele tinha que ter pego senha, porque outros caras já entraram, já tinham matado ele antes, então ele atirou num corpo já morto. Portanto, a vontade de matar ele tinha, ele exteriorizou com uma arma, etc. e tal, mas não havia um vínculo de lesividade, porque não existia mais matar alguém já não existia mais, era um corpo morto. Então, esse é o crime impossível. Diante do princípio da lesividade, não posso punir o crime impossível, porque não há lesividade. Mas a discussão que tem na jurisprudência é que a jurisprudência nossa se firma que só é crime impossível a tentativa absolutamente inidônea. E não é crime impossível a tentativa relativamente inidônea. Onde é que vocês vão bater nessa questão? Vocês vão bater, por exemplo, em vários casos que a Defensoria pega em furto de supermercado. Então, vai falar, mas tem vigilância, tem câmara, tem alarme quando sai, e a Defensoria, via de regra, levanta a questão. Este crime é impossível porque há vigilância no estabelecimento. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, firmou posição, que o fato de haver vigilância no estabelecimento não é razão suficiente para tornar o crime impossível. Eu tenho uma avaliação intermediária. Concordo com o STJ, ou seja, haver vigilância, câmeras e alarme não é suficiente. Até porque a gente aprende, não posso ensinar isso aqui para vocês, porque está sendo gravado, mas a gente aprende com os réus como burlar esses sistemas de vigilância, né? Como fazer para a antena não soar, etc e tal. Fala, bota aqui, não vou falar o quê. Mas enfim, como faz esse tipo de coisa. Então, de fato, não é suficiente. Mas acontece, e essa tese que eu advogo, em alguns acordos acaba acontecendo isso,
é que você deve analisar o caso concreto, porque no caso concreto ele pode ser o crime possível. Então tem pessoas, fulano entra lá, ele já furtou o estabelecimento 2 vezes. Entra lá, o cara fala assim, ó, chegou o fulano, então vai seguindo. O cara vai seguindo desde o começo. Aí vai lá, pega um pedaço de picanha e põe dentro da calça. Eles põem um pedaço de picanha dentro da calça, é bastante isso. Quando é na Páscoa é o bacalhau, mas eles põem dentro da calça. E óbvio, fica aquele volume grande, não sei o que. Já peguei um caso que colocou 4 garrafas de uísque dentro da calça. Eu falei, como é que o cara vai andar com isso? É uma calça flexível. E o que acontece com isso? Ele vai sendo seguido o tempo todo. Mas por que o supermercado não fala, peraí, você está pegando aí? Porque, segundo uma questão de mercado, etc e tal, eles não querem falar nada antes do caixa. Até porque se ele fizer isso, não tem crime. Ah, é verdade, mas eu vou pagar lá, estou botando aqui só porque eu gosto de andar com isso. Eu não gosto de ficar andando sem nada aqui, né? Eu vou andando com isso. Então eles esperam chegar lá. Eles esperam chegar, passar o caixa e aí aborda a pessoa. Então, se houver uma vigilância desde o início, se a pessoa é conhecida, ou se a pessoa já sacou direto, ou se alguém acompanhou ele, eu peguei um caso que o fulano viu dentro do provador. O cara falou, ele juntou 3 bermudas e colocou a dele por cima. E eu perguntei, como é que o senhor sabe disso? Não, é que tem um buraquinho que a gente consegue ver no provador. Eu falei, que beleza! Que beleza! Então eu me arriscaria a dizer que a conduta de vocês é pior do que a dele. É mais grave do que a dele. Mas isso às vezes acontece. Eles têm... tomem cuidado. É isso mesmo. Então é uma coisa a discutir. Então, como é que está a jurisprudência? A jurisprudência está assim, só a tentativa absolutamente inidônea. A grande questão de saber é saber quando eu vou medir essa idoneidade. Eu tive um caso, esse é um caso concreto, onde o fulano recebe um talão de cheque, pegou o documento e o cheque, assina o cheque como fulano e tal, e foi trocar no bar. No bar ele falou, quero pagar isso aqui. O fulano recebeu e falou, é falso. Como é que o cara do bar sabia que era falso? Porque era o dele. Era o cheque dele. Ele falou, só um minutinho que eu vou só pegar aqui. Tá bom, enfim, o cara foi preso. Então, nessas situações, embora numa situação normal, de fato seria relativamente idôneo, ele poderia fazer, nessa situação ele não poderia. Então eu acho que nesses casos concretos, onde você faz a análise da idoneidade depois, com todos os elementos, você vai chegar aqui, isso aqui seria um crime possível. Tá? O projeto do Moro também quer acabar com o crime possível no tráfico de drogas, né? Porque muito tráfico de drogas vem com isso, quando o agente policial vai lá e cutuca e fala, você tem droga aí? Tenho. Me dá. Então tá preso. Bom, quando ele realmente tem anteriormente, é provado que ele tem droga antes, então na verdade ele só fez exteriorizar o problema, né? Súmula 145 do Supremo, não há crime quando a obra de agente provocador. Mas há casos em que há uma negociação. Você tem droga para vender? Posso procurar. Você procura para mim? Procuro. Então ele vai agir de acordo com a sugestão. Aí ele já não está praticando o crime, né? Porque aí já é o chamado agente provocador. Bom, agora vamos para outro princípio. Que fazemos agora, um intervalo, antes de começar esse próximo? Então tá bom. Chamem os comerciais.